Oi, Bárbara. Bom ou não? Não, fiotes, não tá tudo bom. Tá ótimo, tá maravilhoso, meu Deus. Quem poderia prever que por conta do flango flito, com teatros fechados, nossos senadores iriam pensar no entretenimento do público e promover uma peça teatral? Estilo pastelão, é verdade. Mas tão completa, tão criativa que até um peido eles colocaram no enredo. Foi uma ação de conivência, foi uma ação de... Tô amarrado. Então, gente, eu assisti o espetáculo de sexta-feira e o que eu mais fiz foi dar risada. Às vezes porque eu achava graça, às vezes de nervoso porque, poxa, eu tenho irmãos e eu jamais botaria eles na fogueira, assim como fez o irmão do seu Luiz Miranda, o anjinho, arauto da verdade, novo queridinho de Simone Tebet. Podemos concluir que ou a história não foi bem ensaiada, ou que é paia, né? Um show com aquele potencial todo com artistas tão despreparados. Ou, na verdade, tudo não passava de uma mentira e a montanha pariu um rato. De qualquer forma, começamos com uma denúncia que, segundo Luiz Miranda, no melhor estilo Sherlock Holmes, iria derrubar a República. E terminamos com... Ah, então, eu sei, eu menti aqui por 6 horas sob juramento. Mas o verdadeiro crime, do quais eu não tenho nenhuma testemunha, é que o Bonoro me disse que desconfiava do Ricardo Barros. De Sherlock Holmes para Inspetor Bugiganga. Eu não sei se você entendeu realmente direitinho como um crime de superfaturamento num processo corrupto foi rebaixado para um ouvi dizer. Mas se você é daqueles que só acreditam no que os seus olhos veem, pega a pipoca, fica confortável e aproveite o espetáculo. Vamos avançar que os fatos vão revelar a verdade. Estejamos todos tranquilos. Vossa Excelência está insinuando que as testemunhas estão mentindo aqui? Na hora certa, Vossa Excelência será informado, não das testemunhas, do processo. Antes da gente começar na sequência do Deus nos acuda, eu preciso perguntar. Ei, você pai, mãe, avô, avó, tio, tia, dindo, dindo, você sabe por quê, por mais que você converse com seu filho, neto, sobrinho ou afilhado, ele resiste aos seus ensinamentos? Você já se perguntou o que ele aprende na escola? Você já perguntou pra ele? Hoje eu vou recomendar como leitura obrigatória de quem ama e quem quer entender que o buraco é anos-luz mais embaixo, Maquiavel Pedagogo. E a conclusão eu deixo com o próprio livro. O papel da escola está em vias de ser radicalmente redefinido por meios de um processo antidemocrático, no qual as reformas são introduzidas subrepticiamente, sem expor nada do que está nelas implícito e sem jamais mostrar nem sua lógica, nem sua finalidade real. A mudança social. Quem ama, educa. Se você deseja adquirir, eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários. Sem mais delongas, que se abram as cortinas. Vamos começar relembrando qual era o primeiro crime apontado e repetido por toda a imprensa, por toda a oposição, matéria em todos os lugares. Documentos apontam que Bolsonaro comprou picadinha indiana por valor 1000% maior, segundo memorandos diplomáticos enviados à CPI do Hospício, aos quais a CNN teve acesso. O valor por dose da Covaxin foi superior à estimativa inicial. Beleza, era isso, meu Deus do céu, pegar o Bonoro. Aliás, para endossar que o bicho pegou mesmo, tivemos a matéria que o antagonista fez supostamente divulgando as falas de Omar Azia. Aspas. Agora pegamos o governo. A máscara caiu. Fecha aspas. Nos paga 1000% a mais, aí você foi bichão, hein? Pegou o cara de calça riada e nem deu flores antes. Sobre essa matéria da supermídia confiável, Omar Azia disse na CPI. Estou dizendo isso agora, senador Jorginho, eu lhe asseguro que eu nunca disse que a máscara caiu. Eu dei... Pode procurar todas as entrevistas que eu dei ao vivo ontem. Mas essa frase não é sua, presidente, quando o senhor disse... Caiu, não, o que o senhor disse aí, está no antagonista, o senhor disse assim, agora pegamos o governo. Não tem essa, eu nunca disse isso. Então o antagonista... Eu nunca disse isso, eu não posso dizer isso, eu tenho responsabilidade. E aí, sem explicar nada pra ninguém, sem contar quem é que tá fazendo cosplay de Pinóquio, a supermídia, que aponta fake news em todo mundo que eles não curtem, simplesmente apagou a matéria e tá fingindo demência. Tipo, folhas, ninguém viu. Tá, eles só não contavam que seu Onix ia aparecer ao vivo pra geral e perguntar uma coisa básica. Se a galera sabe fazer conta. Não houve sobrepreço.
Tem gente que não sabe fazer conta. É como se não saber fazer conta fosse algo normal em terras de Paulo Freire. Não, pera, na verdade é. E ninguém se deu ao trabalho de dizer: a gente não sabe fazer conta, putz, foi mal, hein? E é aí que você vai começar a entender como nós chegamos na sessão de sexta. Luiz Miranda tinha um irmão, o senhor Luiz Ricardo Miranda. Sim, a mãe dele era super criativa na hora de escolher os nomes. Então, pra não criar confusão, eu vou chamar o irmão do Luiz Miranda de Ricardo. Ricardo trabalhava em um setor do Ministério da Saúde e era responsável pela área de importação. E só para deixar mais claro que Vênice, o cara era funcionário, recebia salário para desempenhar a sua função. Grava isso que é importante. O Brasil, dentre tantas picadinhas negociadas, tratava com o responsável brasileiro pelas picadinhas indianas, a empresa Precisa. Por que não tratou diretamente com a Bharat Biotech? Eu não sei. Foi a própria empresa que instituiu um representante legal no Brasil e determinou que ela seria a responsável pelas negociações. Tem alguma coisa de errado nisso? Há algum empecilho na legislação que impeça a negociação direta do governo federal com a Bharat Biotech? Desconheço. O que justifica a intermediação da contratação por meio de representante nacional ou outro tipo de intermediário? Normalmente o fabricante no exterior, ele tem um representante legal em alguns países e esse representante entrega, faz todo o processo desse medicamento nesse país. Então, essa empresa enviou para o setor do seu Ricardo uma invoice de importação sobre as picadinhas. Seu Ricardo, como funcionário pago para isso, tipo, tô fazendo favor nenhum, tô desempenhando a minha função. Viu que havia erros de peso líquido, peso bruto, unidades, o que seriam 3 milhões estaria descrito como 300. E foi ali que tudo aconteceu. Ricardo ligou para o seu superior, para o Ministério Público, para a polícia? Não, Ricardo ligou para o Luiz Miranda e disse que estávamos diante de uma tentativa explícita de corrupção. Seu Luiz Miranda, que não é bobo nem nada, querendo colar no presidente como bom garoto que descobriu um mega esquema de corrupção e queria ser herói, deu um jeito de encontrar o presidente Bolsonaro e dizer que a invoice estava errada. Porém, seu Ricardo, fazendo o trabalho que é pago para fazer, após falar com o irmão, que em seguida procurou o presidente pedindo biscoito, entrou em contato com a empresa que emitiu a invoice e disse basicamente o seguinte: oi, dona empresa, tudo bem com vocês? Então, tem um erro aqui na invoice que vocês nos mandaram. Vocês podem corrigir? E aí a empresa respondeu: claro que não, seu perturbado. Nós vamos faturar milhões em cima de um ato de corrupção. Não, mentira. A empresa respondeu que sim, as correções seriam imediatamente feitas. Uma nova invoice foi emitida e novamente o senhor Ricardo ainda achava que não estava correta. Então a empresa foi lá e não fez as alterações? De novo não, ela foi lá e refez tudo que o senhor Ricardo pediu e a invoice agora estava certinha, estava tudo certo. Todo esse processo levou 4 dias para ser concluído. Epa! Temos aí então a tentativa número 2 de crime. A empresa poderia estar tentando subornar ou corromper o funcionário para que a invoice passasse errada e todo mundo levasse uma beirada dessa grana. Mas sobre isso, ao ser questionado por Renan Calheiros, o Ricardo respondeu: A Precisa Medicamentos tentou garantir o pagamento antecipado para o fornecimento da Covaxin, segundo o relato de seu irmão à imprensa. Em função disso, eu queria fazer algumas perguntas. Poderia detalhar como se deu esse episódio? Não houve pressão de pagamento. Senhor senador, eu não sou da área de pagamento, eu sou da área de importação. Perfeito. Quem lhe apresentou, Vossa Senhoria se recorda, o invoice do carregamento da Precisa? Pode repetir, por favor? Quem lhe apresentou o invoice do carregamento da Precisa? Foi um representante da empresa que encaminhou por e-mail. Quem? Emanuela. Isso. Vossa Senhoria foi pressionada a aceitar o invoice? Não. Alguém ofereceu vantagem de qualquer natureza para que Vossa Senhoria aceitasse ignorar regras ou afrouxar as exigências consideradas necessárias para a importação da vacina Covaxin? Não, a única exigência foi que protocolar na Anvisa com a documentação que a empresa tinha encaminhado.
Aliás, quando o Marcos Rogério confrontou o Ricardo justamente para saber isso, se rolou algum tipo de pressão para não corrigir a invoice, não tendo para onde correr, teve que rolar a interferência de seu advogado. Não, pera, foi a interferência do presidente da CPI, o seu Omar Azia, porque ele tá buscando a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Vícios formais? Na terceira invoice, bate com as coisas do contrato. Eu estou perguntando objetivamente. Nas tratativas que foram feitas, houve alguma objeção da empresa ou a empresa reconheceu quando foi feito o contato, já havia reconhecimento por parte da empresa que tinha erros? Vossa Excelência está sob juramento para responder. Senador, senador, só um minutinho. Senador, só um minutinho. Calma. Você está pressionando o rapaz, calma. Presidente, quando é para buscar a verdade, aí não pode. Mas quando é para espalhar... Você quer que eu lhe responda? Ele tá querendo quer responder. Que eu lhe responda por ele? Deixa ele responder. Você quer me Ele tá ouvir? querendo responder. Presidente. Jesus. Calma, você tá pressionando o rapaz a dizer a verdade. Desse jeito não vai sobrar nada pra nós usar nessa CPI, além de nariz de palhaço. Pois é. Então não teve superfaturamento, não teve tentativa de suborno e nem pressão exercida para que a invoice fosse aceita errada. Mas então você deve estar se perguntando o porquê, se o erro foi reparado em tempo hábil, o que o seu Luiz Miranda foi fazer na CNN com a invoice errada 3 meses depois do fato ocorrido. Porque foi o que ele fez. Ele pegou a primeira invoice e levou para todos os lugares, dizendo que havia um esquema de corrupção em curso 3 meses depois de tudo ser resolvido pelo próprio irmão. Estou lhe perguntando objetivamente, depois que você toma conhecimento de que havia sido corrigido, por que não comunicou seu irmão para reportar ao presidente da Se está República? de maneira correta, não tenho o que falar. Então, aí ele vem... E por que seu irmão, que sabia de tudo, ou Vossa Excelência só negou essa informação dele? Que o invoice já havia sido corrigido, 90 dias depois, foi a CNN com a primeira invoice do processo, a invoice errada, que o seu departamento pediu para corrigir, criando uma falsa denúncia de que tem origem em uma... Senador, eu não posso responder por ele, mas acredito... Mas você informou teu irmão em algum momento que todo o processo tinha sido saneado, sim ou não? Acredito que ele foi na CNN. Pergunto, por você conta trocou muita mensagem com o teu irmão. Deixa eu falar. Não, mas eu tenho só 3 minutos. Não dá, tem que ser objetivamente. Não tem como eu responder objetivamente essa Não, você pergunta. informou ou não seu irmão de que o processo tinha Não, que as invoices tinham sido corrigidas? a pergunta foi porque ele foi na CNN com a primeira invoice. Não, você informou seu irmão que depois da primeira invoice as demais foram corrigidas, sim ou não? Não. Ah, não? Então você induziu teu irmão Induziu o quê? a cometer crime? Eu não respondo por ele. Não, porque você Não vai falo para a por ele. televisão dizer que a primeira era uma fraude, tendo a segunda e a terceira, corrigindo tudo e saneando o processo. O Ricardo, irmão do Luiz Miranda, não contou pro próprio irmão que aquilo já tinha sido resolvido há 3 meses atrás e deixou o irmão ir até a CPI, até a imprensa, com uma invoice inválida, fazer uma denunciação caluniosa. O que sim é crime. Na minha época, a gente sacaneava os nossos irmãos. A gente brincava de hoje não, quebrava o abajur e colocava a culpa no outro. Mas isso tudo era reservado à chinelada voadora das nossas mães na privacidade dos nossos lares. O Ricardo deixou o irmão dele cometer um crime em rede nacional. E só para o caso de não haver dúvidas... Ele acabou de dizer, senador Humberto, que tudo foi corrigido, tudo foi sanado até no dia 24. Demorou 3, 4 dias essas incorreções das invoices. A minha pergunta é, ele informou ao deputado de que as incorreções que ocorriam nas invoices tinham sido sanadas? Você chegou a informar? A empresa e o quantitativo ainda conhecem, mas eu não informei meu irmão. Você não informou. Pronto, era só isso que eu queria saber. Mas muitas perguntas ainda estavam no ar, tipo, por que o Ricardo não procurou seu superior imediato para relatar uma suspeita? Sério mesmo que ele achou mais fácil chegar até no presidente do que no seu próprio diretor? Que, aliás, é o que a Constituição manda fazer? Então, seu Luiz é um cara carente. E eu não faço a menor ideia se ele teve ou não problemas afetivos com o pai. Mas ele queria apenas a gratidão do presidente, porque um funcionário público fez o que é pago com o seu dinheiro, caro contribuinte, para fazer. Bolsonaro então recebeu o Luiz para ouvir a tal denúncia mega importante para saber do que se tratava, pois
Porém, após o relato, Bolsonaro deu um belo tchau pro cara e um até nunca mais. E isso pode ter ferido os sentimentos do Luiz, que, pra quem não sabe, já fez até tutorial de como enganar a justiça. Em áudio, o deputado Luiz Miranda conta estratégia para conseguir nunca ser intimado pela justiça. Seria ludibriar, fraudar o sistema jurídico pra gente ganhar fôlego. Temos o áudio do Anjinho? Sim, temos o áudio. Seria ludibriar, fraudar o sistema jurídico pra gente ganhar fôlego, para poder criar metodologias para ganhar dinheiro. E eu comecei a ver os resultados do processo, quando o oficial de justiça voltava dizendo assim, não, fit corpus clínica estética não é lá. A decisão do juiz era assim, bom, se não é lá, perguntava para outra parte, onde é? Outra parte, mas é lá, não. Uma pessoa que tem fé pública, que é o oficial de justiça, foi lá e disse que não é lá. Bateu outra empresa, fit corpus assessoria serviço limitada, que é uma franqueadora. É imoral. É imoral. Mas é um jogo que depois, aí vai do meu bom senso, vai da minha decência de decidir o seguinte, essa pessoa merece receber, essa não. Essa aqui era sacanagem, essa daqui eu devo de verdade. Mas na justiça, a justiça não pode fazer nada. Toma! Se ela não acha a empresa. Toma! O bom é que ele sabe mesmo que é imoral, mas vai da decência dele escolher quem deve ou não receber. Sensacional. Seu Luiz, você tem tudo pronto pra formar uma seita. Aceita que eu vou te dar um golpe. E quem falou isso nem fui eu, hein, seu Luiz? Foi a mídia em matérias como essa. Deputado federal do Distrito Federal é acusado de aplicar golpes milionários nos Estados Unidos. Só que o negócio é o seguinte, eu tenho que tomar muito cuidado aqui com o que eu falo do seu Luiz, porque também, segundo matérias da velha mídia que nunca faz fake news, empresário afirma que foi ameaçado de encontrar Jesus mais cedo por deputado Luiz Miranda do Distrito Federal. Ameaças teriam começado após o homem denunciar golpe financeiro. Bichão, hein? E é esse mesmo cara que, após ser ridicularizado pelo irmão, foi humilhado na CPI do hospício por Omar Azia, o presidente da CPI que tem seu passaporte retido por suspeita de envolvimento num esquema que desviou mais de 200 milhões da saúde em seu próprio estado, o Amazonas. Sim, ele humilhou Luiz Miranda. Que fase. Não, tá sem... Voltou o microfone. A estratégia aqui, eu já entendi a oposição. Acreditou numa denúncia sem provas, viajou... Do MPF da Visa. Fez todas as sortes de acusações antecipadas e quando chega a oportunidade de colocar diante dos fatos, faz isso que está fazendo aqui, ó. Barulho para sustentar uma narrativa acusatória absolutamente leviana e contra o interesse público nacional. Bom, quem fez essa acusação leviana não foram os senadores. Estão reproduzindo. Não foram os senadores. Quem fez a acusação leviana foi o deputado Luiz Miranda do teu partido. Que agora... Tá certo? Que agora... Se a leviana é dele, porque ele que botou isso ali. Não, Uai, mas o senador saltitante disse que eles estavam ali justamente para apoiar os depoentes? Ou ele não disse isso? Mas para apoiar as informações dos depoentes é para isso que estamos aqui. Eu peço aos senadores... Apoiar? Nós temos que ouvir a não apoiar? Não estamos aqui para apoiar nada, não. Ato falho, ato falho. Que isso, gente? Ato falho. Isso? Nós estamos atrás da verdade. Ouvi-los os depoentes. Agora não você. Nós temos que ouvir e esclarecer os fatos. Olha, os depoentes ouviu o que eles têm a dizer. Então, gente, ficou muito feio para os envolvidos naquele show que, na minha opinião, deveriam estar usando branco com segurança na porta. Mas alguma coisa tinha que sair dali. Aquela exposição ao ridículo não poderia ser em vão. E foi aí que eles tentaram especular nomes, qualquer nome, fala qualquer coisa, pelo amor de Deus! Seu Ricardo, o senhor ouviu que o primo do vizinho do seu amigo tava falando em propina? O rapaz disse que alguns gestores estavam pedindo propina. Qual rapaz? Ele não citou o nome. O Ricardo disse pra ele. O Ricardo, Rodrigo disse pra ele que tinha, é isso. Calma, só isso, tá esclarecido. Então quem falou, tá esclarecido. Então chama o Ricardo pra Ricardo acusar que são gestores. Rodrigo, então chama o Rodrigo. Convoca o Rodrigo. Galera, como é que leva isso aí a sério? Aqui, na boa, nós estamos aqui apenas pelo entretenimento. Sejamos honestos.
Quarentena, galera desempregada, comédia de graça na TV Senado. Eu acredito que salvou o sextou de muita gente. Eu tô chegando no grande finale, mas é claro que cenas extras pra garantir a satisfação do espectador são muito bem-vindas. E foi quando, do nada, aparece o senador Marcos Duval peitando o cara grandão, porém borra-botas, que é o Luiz Miranda, que deu uma regada mostrando pra geral que, de fato, tamanho não é documento. As boas línguas presentes no local relataram que a frase dita por Marcos Duval foi: "Dá que eu te dou outra". Sim, a fonte dessa informação são as vozes da minha cabeça, só pra constar. Tá, então não tem superfaturamento, não tem corrupção, não tem dinheiro público gasto em nada, não tem fraude. Putz, como nós vamos salvar nossos fudoris dessa sessão antológica sobre como queimar nosso próprio filme, nos apegando à história contada por um aspirante a Forrest Gump das páginas policiais? Ah, já sei! Vem cá, seu Luiz, cola aqui. Você disse que o presidente tinha citado o nome de um deputado que poderia ser a mente por trás da invoice que foi emitida pela empresa que estava errada. Quem é esse deputado? Sobre essa pergunta, literalmente, Luiz Miranda respondeu sob juramento 12 vezes. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Tô forçando aqui, mas eu não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Então é que eu não lembro. Não lembro. Ela não vem. Não, não é esse meme. Ele não lembra. Mas ele do nada se lembrou de um fato muito importante. O senhor não teria mesmo como lembrar o nome do deputado no diálogo com o presidente da República? Eu já fiz um esforço aqui, não consigo... O senhor poderia só dar... Este deputado tem relação com a base do governo? Tem relação com o presidente da República? Tem. Perfeito. Essa é uma informação importante. Ele não lembra sob juramento por 12 vezes quem é, mas lembra que é da base do governo. Interessante. Pronto, gente. Esquece que a gente tinha um cara que prometeu uma bomba e entregou um peido. Vamos focar no cara que o Forrest Gump do Piniquim disse que ouviu o presidente dizer. E é aí que entra o nome de Ricardo Barros. Aliás, o Globo já estava tentando jogar a deixa para ver se ajudava a CPI a embasar qualquer coisa sobre o Ricardo Barros já no dia 22. Porém, tudo realmente teria ficado mais interessante se o próprio Onyx já não tivesse dado spoiler de que se o Ricardo Barros é culpado por ter feito essa emenda, a galera da oposição também é. Droga, Onyx, você estragou a narrativa de novo. Na conclusão, lembrar que, dentre as mentiras sacadas hoje, foi uma contra o líder do governo na votação da medida provisória que se transformou na Lei 14.124. É verdadeiro o fato que o líder do governo apresentou uma emenda ao artigo 16. Da mesma forma que o senhor Renildo Calheiros apresentou a mesma emenda do PCdoB. A mesma emenda foi apresentada também pelo senhor Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Então a insinuação fica no campo daquilo que eu abri essa apresentação, da pura maldade. Lembrando aqui que até esse momento seu Luiz Gump continuava com Alzheimer momentâneo e não conseguia de jeito nenhum lembrar qual era o nome que Bolsonaro teria supostamente dito a ele. Até que... Excelência, que esse esforço está sendo em vão. Está sendo em vão porque o senhor não está tendo a coragem de falar o nome Ricardo Barros. Claramente, está lhe faltando coragem para falar o nome do deputado federal Ricardo Barros, que é a figura que é referida em todos os corredores com envolvimento nesse caso. Então eu gostaria de dar a oportunidade, deputado, para que o senhor exercite de fato a coragem que o senhor propala na internet. Pela primeira vez o nome de Ricardo Barros foi dito, e foi dito por um senador da oposição numa clara tentativa de indução. Tipo, foi esse, né? Fala que é. E agora temos a resposta do Luiz Gump. Eu acho que eu tive realmente um lapso de memória e temporal, que eu não queira contribuir com essa comissão, mas é porque eu ainda estou respirando e tentando entender tudo que está acontecendo. Eu estou sendo atropelado por um furacão. Eu tive um lapso de memória. Um lapso de memória. Foi o que ele disse.
Mas tem outra coisa mais importante. Alessandro Vieira também perguntou ao irmão de Luiz, o seu Ricardo, se ele estava presente na hora que o presidente supostamente teria dito ao Luiz Gump o nome do deputado. O presidente da República reportou a seu irmão, que sabia do caso e sabia quem era o parlamentar responsável pelas pressões. O senhor ouviu as palavras do presidente da República? Não. Tinha saído essa hora, eu acho. Tinha saído essa hora, o senhor acha? Então, gente, não existe uma única testemunha que possa atestar o que Luiz Gump, o cara que fez tutorial para ludibriar a justiça, disse. É a palavra dele contra a palavra do presidente. É a palavra de um cara acusado de dar um golpe milionário em pessoas boas que foram enganadas contra um governo que está há mais de 900 dias sem um único caso de corrupção. E isso estraga a narrativa. E após uma pressão imensa feita por Simone Tebet, alegando ter provas, prometendo que ele não sofrerá nenhuma punição mesmo que não consiga provar o que disse, o Luiz Gump falou que o nome dito por Bolsonaro era Ricardo Barros. A prova que dona Simone Tebet diz ter é uma nomeação feita por Ricardo Barros em 2018, quando não existia flangoflito e ele era ministro do Temer. Menino, acabou! É isso! Temos agora a prova cabal que o presidente foi corrupto! Não. Temos a prova que ele fraudou documentos? Não. Que ele fez uma compra superfaturada? Não. O que temos é o fato de Luiz Gump dizer que Bolsonaro disse, só pra ele, sem nenhuma testemunha, que Ricardo Barros está por trás de um caso de corrupção que nunca aconteceu. Sabe? Não tem dinheiro. Eis o caso que vai derrubar a República. Essa CPI entrou como Sherlock Holmes e sai como inspetor bugiganga. E eu não tenho o menor problema em afirmar que, de fato, a montanha pariu um rato. Tanto que eles queriam acusar o presidente de corrupção, mas o que o Randolph conseguiu foi tentar acusar o presidente de prevaricação, que é quando você sabe de um fato e não conta pra ninguém. Mas a pergunta é, contar o quê? Qual crime? Nenhum. O rumo que essa denúncia irá tomar é o arquivamento. E todo esse show promovido pela CPI, que visa unicamente desgastar o presidente, porque ano que vem, com voto auditável, tem reeleição, é nutrir a velha mídia de conteúdo. Porém, isso acaba em 45 dias. Só que já são 45 dias de desperdício do seu dinheiro para criar um pastel de vento e vender como se tivesse carne dentro. É o famoso se colar, colou. E o que a gente pode fazer? É só aguardar as cenas dos próximos capítulos. E é isso tudo, galera. Agora, você conseguiu entender tudo o que rolou na sessão de sexta-feira, com duração de mais de 7 horas, paga por você? Ficou claro? Ou ainda tem alguma dúvida? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!